Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Essa semana eu vou propor para vocês uma lista de revisão que a gente aprendeu no segundo bimestre. E para auxiliá-los na resolução dessa lista, eu resolvi fazer essa videoaula aqui, dando alguns exemplos, resolvendo alguns exemplos com vocês. E espero que ajude e acaba sanando algumas dúvidas que vocês eventualmente possam ter ainda, tá? Ok? Então vamos lá. Eu dei uma lista de exercícios para vocês. No exercício 1, eu pedi para vocês resolver a equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Resolver a equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. E é isso que eu vou fazer junto com vocês aqui, tá? Então olha só. No exercício 1, lá na letra A, eu tenho a seguinte equação. X ao quadrado menos 4x menos 12. Isso é igual a zero. Então aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Como é que eu sei que essa equação é do segundo grau? Essa equação é do segundo grau porque ela tem o maior expoente aqui, ó, da incógnita, como sendo 2, tá? Então, se o maior expoente da incógnita minha é 2, essa é uma equação de segundo grau, ok? Ela já está na forma reduzida dela, tá? Ou seja, eu tenho aqui o x ao quadrado menos 4x menos 12. Ela está na forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Essa é a forma completa da equação de segundo grau. Olha só, é o seguinte. Então vamos lá. Como é que a gente resolve isso utilizando a fórmula de Bhaskara ou a fórmula de resolução da equação de segundo grau? Primeira coisa é determinar os coeficientes a, b e c, tá? Ah, mas o que é esse coeficiente a, b e c? Olha só, o coeficiente a é aquele que está junto com o x ao quadrado, o número que está junto com o x ao quadrado. Ah, mas eu não tenho nenhum número junto com o x ao quadrado aqui. Eu tenho sim, eu tenho o número 1 aqui. No caso, eu não preciso colocar o número 1, mas eu sei que ele está lá, tá? Então, esse coeficiente a aqui meu vai ser 1. O coeficiente b é dado para o número que está junto com o x, tá? Quem que está junto com o x? Não é o menos 4? Então, o coeficiente b vai ser o menos 4. E o coeficiente c é o termo dependente, aquele que está sem letra lá, né? Que ele está excluído no cantinho ali, sem letra, que no caso aqui é o menos 12, ok? Menos 12. Feito isso, determinei os coeficientes a, b, c, eu vou determinar o valor de delta. O que é esse delta? Delta é essa letra grega aqui, ó, que parece um triângulo, né? Que a gente chama de delta. E como é que eu faço para determinar o delta? Tem uma fórmula, tá? Essa fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Olha, pessoal, é uma receita de bolo. Não tem como errar. Basta olhar para a fórmula e fazer as substituições, tá? Então, vamos lá. Ó. Quem que é b? B é o menos 4, ok? Então, vou colocar menos 4 no lugar de b. Coloco o menos 4 da fórmula aqui. Apareceu o menos, coloco o menos. Apareceu o 4, coloco o 4, tá? Tá na fórmula, então vamos só copiar. Multiplicado por quem? Multiplicado pelo valor de A. Quanto que é o valor de A? 1. E multiplicado pelo valor de C. Qual que é o valor de C? Menos 12. Então, vamos colocar o menos 12. Tudo bem? Seguindo em frente, então. Desculpa aqui, ó. É menos 4 ao quadrado. Eu estava esquecendo do quadrado aqui, tá? Então, vamos colocar lá. Coloquei o quadrado certinho. Menos 4 elevado ao quadrado. O que é menos 4 elevado ao quadrado? É menos 4 vezes menos 4. Isso é igual, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 4 é 16. Eu não preciso colocar o mais, só coloco o 16 aqui, tá? Agora aqui eu tenho uma multiplicação, ó. Menos 4 que está multiplicando 1 que está multiplicando 12, tá? Observe o seguinte, ó. Esse menos com esse menos aqui, na multiplicação, ele vai ficar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. 48, ok? Qual que é o valor de delta, então? O valor de delta é 16 mais 48, que é igual a 64. Bom, resolvi a primeira parte da equação, tá? Achei o valor de delta. O que eu preciso fazer agora? Achar o valor de x, né? O valor de
de x que vai satisfazer essa igualdade minha aqui, né? Então, vamos lá, ó. Como é que eu faço para achar o valor de x? Tem uma fórmula para isso também, tá? E qual que seria essa fórmula? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 que multiplica a. Sempre essa fórmula, nunca vai mudar, tá? Sempre copie essa fórmula na resolução, com o tempo vocês vão até decorando ela, tá? Então, essa fórmula aqui para mim achar o valor de x. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. De novo, a receitinha de bolo, tá? Olha para ela e troca os valores aqui correspondentes. Apareceu menos? Coloca o menos. Ah, menos quem? Menos o b. Mas quem que é b? Não é menos 4? Então, coloca aqui, ó, menos 4 no lugar de b. Apareceu mais ou menos? Coloca mais ou menos. Abre a raiz. Quem que vai dentro da raiz? O valor de delta que eu determinei aqui em cima. 64. Tudo isso aí vai ser dividido por 2, que multiplica o valor de A. Quem que é A? Ah, o A vale 1. Então, coloca aqui. Muito bem. Vou seguir aqui embaixo agora, ó. X é igual. Olhando aqui em cima e tentando resolver aqui embaixo, tá? Menos com menos vai dar mais. Não preciso colocar o sinal de mais. Vou colocar o 4, então. Mais ou menos a raiz quadrada de 64. É uma raiz exata, né? Qual o número que elevado ao quadrado vai dar 64? É o 8, né? Então, a raiz quadrada de 64 é o 8. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Nesse momento, eu vou dividir minha equação em duas partes. Uma eu vou chamar de x1 e a outra eu vou chamar de x2, ok? x1 e x2. Uma equação de segundo grau, ela comporta até duas raízes distintas, ok? Então, eu posso até ter dois valores que vai satisfazer essa igualdade aqui. O que eu vou colocar no x1? Vou copiar isso aqui, ó. 4 mais 8 sobre 2. Observe o seguinte, aqui eu tenho mais e menos, aqui eu coloquei só o mais. E aqui eu vou fazer 4 menos 8 sobre 2. Copio igual está aqui, só que eu coloquei o menos. Um eu coloco mais, outro eu coloco menos. E agora é resolver isso aqui, tá? 4 mais 8 dá 12 sobre 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 4 menos 8 dá menos 4. Dividido por 2 é igual a menos 2. Então, meu conjunto solução aqui da equação, é igual a 6 e menos 2. Tá? Espero que esteja claro essa parte de resolução da equação de segundo grau usando a fórmula, tá? Existe um outro método que eu propus para vocês, lá no exercício 2. Usando o método de soma e produto, determina o valor das raízes da equação. Então, vamos olhar isso aí. Bem, então vamos resolver por soma e produto, tá? O exercício número 2, eu pedi para vocês resolverem utilizando soma e produto. Vou fazer aqui o exercício da letra A, que pede para determinar as raízes da equação x² menos 18x mais 45 igual a 0. Ok? Utilizando o soma e produto das raízes. Para resolver dessa forma, eu tenho que lembrar o seguinte, ó. A soma das raízes da minha equação de segundo grau, ela tem que ser menos b sobre a. Menos o coeficiente a, b sobre o coeficiente a. E o produto, ou seja, a multiplicação, tem que ser c sobre a. Vamos fazer a substituição aqui e perceber o que vai acontecer, né? Olha, menos da forma b. Quem que é b? Não é menos 18? Então, vou pôr aqui, ó, menos 18 sobre o coeficiente a, que é... Vou colocar aqui, ó, o coeficiente a quando não aparece é 1, né? O coeficiente a é 1. Então, menos 18 sobre 1. Menos com menos vai dar mais. 18 dividido por 1, 18, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Menos 18, que é o coeficiente b. A soma, então, tem que ser dois valores, cujo resultado vai dar mais 18. Observe o seguinte, só inverter o sinal, né? Como o coeficiente meu aqui é 1, só vou inverter o sinal aqui, tá? É negativo, a soma tem que ser positiva.
Agora vamos olhar o produto aqui. O produto tem que ser C sobre A, ou seja, 45 sobre 1. 45 dividido por 1 é 45 mesmo. Então tem que encontrar dois valores que, se eu multiplicar, tem que ser o quê? O resultado tem que ser 45, ok? Então, ó, na prática, se meu coeficiente aqui é 1, a soma tem que ser o coeficiente b com o sinal invertido, né? Se aqui fosse mais, seria menos. Como é menos, é mais, ok? E aqui eu tenho meu coeficiente c, que se mantém, né? Mais 45, ok? Perfeito. Feito isso, a gente vai tentar encontrar valores agora, cuja soma seja 18 e o produto, a multiplicação, seja 45, tá? Então vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Se eu pensar na multiplicação de 9 vezes 5 é igual a 45, ok? 9 vezes 5 é 45. Só que se eu somar 9 mais 5, dá 14, não chega no 18. Então, nesse caso, serve para o produto, mas não serve para a soma. Então, não serve como solução da minha equação, ok? Vamos pensar outros dois valores que, se eu multiplicar, vai dar 45. Vamos fazer aqui o 3 vezes o 15. 3 vezes 15 dá 45. Ótimo. É o que eu quero, né? 3 vezes 15, 45. Mas e se eu somar 3 mais 15? 3 mais 15 dá 18. Opa, peraí. Então, se eu multiplicar 3 e 15 vai dar 45, e se eu somar der 18, então os valores que satisfazem essa igualdade aqui é o 3 e o 15. 3 vezes 15, 45, e 3 mais 15, 18. Sendo assim, o conjunto solução meu aqui são os valores 3 e 15, ou seja, 3 e 15 são as raízes da equação x² menos 18x mais 45. É uma outra forma de resolver a equação aí, né? Do segundo grau, ok? Muito bem. Bem, vamos para o terceiro e último exercício, que é do Teorema de Tales, né? Olha, usando o Teorema de Tales, determine o valor de x e y das figuras abaixo. Ó. Então, eu vou desenhar aqui e a gente vai comentando sobre ele, tá? Sobre o Teorema de Tales. Observe o seguinte, ó, eu tenho um feixe de retas paralelas. Uma reta R, uma reta S, também tem uma reta T e tem uma reta U. Bom, todas essas retas são paralelas entre si, né? Elas nunca vão se encontrar. Bom, se eu tenho duas retas paralelas e essas retas eu vou cortar por duas transversais, duas retas transversais aqui aleatórias, os segmentos formados entre si são proporcionais, ok? Ou seja, esse segmento 10, o Y, o 3, o 6, o X e o 4 são proporcionais entre si, tá? Para resolver aplicando o Teorema de Tales é muito simples, tá? A gente vai pegar as razões iguais e fazer uma multiplicação cruzada entre eles. Olha só, para determinar o y aqui, eu tenho 10, esse segmento que vale 10 e esse segmento que vale 3. Esse segmento que vale y, que eu não sei, vou descobrir, e esse segmento que vale 6, ok? Então vamos lá, ó. Criando as proporções aqui, eu teria 10 sobre 3, isso tem que ser igual a y sobre 6. Ou seja, esse segmento está para esse, assim como esse segmento y está para esse segmento que vale 6, tá? Como eu tenho uma igualdade entre duas razões, basta multiplicar cruzado entre eles, tá? Então vamos lá, multiplicando cruzado. 3 vezes y é 3y. E 10 vezes 6, 60. Como eu tenho 3 multiplicando y, eu vou passar ele dividindo, tá? 60 dividido por 3. Logo, o y é 60 dividido por 3, que é 20. Ou seja, esse segmento y aqui tem valor numérico igual a 20.
Para achar o x, eu posso olhar só essa parte de baixo aqui para achar o x, tá? Então, vou montar as razões aqui para achar o x. Mesma ideia. O 3 está para x, 3 está para x, assim como esse segmento que vale 6 está para 4. Tem uma igualdade entre duas razões, basta fazer a multiplicação cruzada, né? É isso que eu vou fazer. 6 vezes x, 6x. 3 vezes 4, 12. X é igual a 12 dividido por 6. Se ele está multiplicando, passa dividindo aqui, né? O 12. X é igual a 2. Logo, esse espacinho x aqui é igual a 2. E acabou. O teorema de Tales é só isso aí. Muito bem. Espero que tenha ajudado vocês. Tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Tentar ajudar da melhor maneira possível. Tá? Até uma próxima.